comércio varejista é um dos segmentos que estima de forma mais imediata o desempenho da economia. No primeiro semestre deste ano, as vendas do setor cresceram 5,2%, segundo o IBGE. Mas como está o pulso do comércio agora? O aumento dos juros e o descontrole inflacionário podem impactar as vendas? Nós vamos conversar sobre isso com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares. Muito obrigado, Felipe. Prazer. Prazer receber você aqui para nós analisarmos um pouco o desempenho do comércio e as perspectivas. Eu queria que você começasse dizendo para nós o seguinte: quais são os fatores da economia que mais interferem no comércio varejista? Quais são os índices econômicos que mais interferem? O varejo, né, ele é a medida de termômetro da saúde da economia, da atividade econômica. Então, tudo que reflete a vida das famílias e o bolso daquela família, ele vai afetar diretamente o varejo. Então, inflação, juros, desemprego e renda disponível são os 4 principais fatores que a gente tem que monitorar para efeito direto. E o câmbio acaba tendo um papel relevante, dado competitividade externa em relação ao varejo nacional e um próprio peso na inflação que ela traz para a atividade econômica brasileira. E o reflexo que o varejo sente desses fatores, ele é imediato? Eu pergunto o seguinte: quando a inflação aumenta muito, quando os juros aumentam muito, isso impacta rapidamente o comércio? Qual é o intervalo de tempo para que isso aconteça? É imediato, às vezes até antecipadamente o varejo já responde. Inclusive, um parênteses, né? Por que é tão difícil avaliar e o mercado tem tanto medo, por exemplo, das varejistas na hora de tomar uma decisão de investir em ações? É porque é muito difícil você analisar o desempenho e fazer projeções para o varejo. Porque se a população tiver uma perspectiva que os juros fica mais caro, ele para de consumir. Se eles acharem que eles têm risco de perder o emprego ou que a renda vai diminuir, eles param de consumir, independentemente disso já ter ocorrido ou não. Então, o varejo, ele responde, às vezes, antecipadamente às mudanças reais desses indicadores, porque é a cabeça da pessoa, das famílias brasileiras, que influencia a atividade do setor. Ou seja, o consumidor, o cidadão, ele já se defende psicologicamente. Sim, a gente sempre fala isso, né? A gente às vezes vê no livro de economia, o agente ele tem expectativa racional, né? Um agente racional. De fato ele começa a ligar o noticiário, ele começa a conversar com o vizinho, com o primo, e ele vê que não está indo tão legal a atividade econômica ou que aquela atividade que ele desempenha não está sendo tão dinâmica e ele começa a sentir incerteza ali na sua renda e na sua atividade, ele já começa a adaptar ali a sua estrutura de vida, consequentemente o seu consumo, para conseguir lidar com essa possibilidade de imprevisto que ele vem a ter. Na abertura do programa, eu trouxe aqui um indicador do IBGE, né, que aponta que no primeiro semestre de 2024, porque é o semestre fechado, né, nós tivemos um aumento de 5,2% nas vendas do comércio varejista. Esse indicador foi relevante? O que levou esse indicador no primeiro semestre? Estamos falando do primeiro semestre, daqui a pouco vamos falar do momento atual. Esse foi um ano muito bom para o varejo brasileiro, apesar de poder ter sido muito melhor do que ele foi. Por que eu falo isso? Porque o varejo, ele responde a desemprego, renda, atividade econômica, todos os indicadores macro e a economia brasileira estava muito aquecida, ainda está, com estímulo fiscal, repasses sociais, então o consumidor estava com renda disponível. E isso reflete no consumo. Só que dado toda a dinâmica desses agregados macro, a gente inclusive esperava que esse primeiro semestre tivesse sido muito melhor do que ele foi. Uma parte da renda disponível das famílias poderia ter sido alocada em consumo, como era de se esperar, e não ocorreu. Então a gente teve um primeiro semestre muito bom, só que a gente fecha esse primeiro semestre com um pouco mais de incerteza do que a gente gostaria de estar. Nesse primeiro semestre, os segmentos que mais venderam, segundo o IBGE, foram, em primeiro lugar, artigos médicos e farmacêuticos, 14%. Eu queria que você explicasse o que é esse segmento e ele é sempre relevante assim? Ele é muito relevante, né? São as farmácias, né? Sabe aquela sensação que a gente tem que farmácia se multiplica? Isso acontece. Então, hoje a farmácia ela vai além do consumo de medicamentos, né? Então, tudo que está sendo faturado ali naquele setor, ele acaba contemplado nessa linha do IBGE
por causa do tipo de venda, por onde que sai essa venda. O que a gente viu nesse primeiro semestre? Que a parte de supermercados e perifarmácia realmente foram muito bem e são itens de consumo mais imediato, consumo corrente. O que a gente sentiu falta? O cidadão não pode abrir mão, né? E ele não pode muito abrir mão. Então, é o dia a dia dele que faz parte da vida de forma essencial. Só que produtos de maior valor agregado, que mudariam um patamar, às vezes, de patrimônio ou de posição de qualidade de vida, isso não ocorreu. Então, essa é uma preocupação e acende uma luz amarela para olhar o segundo semestre. O que seriam esses produtos? Principalmente bens de maior valor, né? Então, bens duráveis, né? Eletrodomésticos, móveis, né? Eletroeletrônicos, tudo isso a gente não performou tão bem como poderia ter performado e como era de se esperar, dado todos os agregados macro, como eu falei, de renda e aquecimento da economia, principalmente no mercado de trabalho. Em segundo lugar, ficou veículos automotores com 12,2%. Esse é um segmento importante também para a análise econômica? Ele porque ele encadeia muitos setores da economia, tem um valor agregado elevado. O grande ponto é, com a dinâmica de aumento de juros, isso tende a diminuir significativamente. A gente teve uma mudança de perspectiva no mercado automobilístico muito grande com a chegada dos elétricos. Isso gerou uma euforia no consumo, não há dúvida, só que a gente sentiu esse reflexo no aumento do endividamento, né? Então, hoje, a disponibilidade das famílias conseguirem acessar mais crédito, né, e crédito a valores competitivos para poder adquirir esses bens, a perspectiva é de diminuição agora. O setor alimentício, os supermercados é um setor importante, eu imagino, no varejo. Muito, um dos maiores. O desempenho dele foi bom? Foi muito bom, junto com farmácia, acho que os dois maiores. Inclusive, no último mês, foram os dois setores que mais cresceram, segundo o dado do IBGE. Né? Quando eu falo último mês do IBGE, é a última divulgação, né? Que tem 2 meses de defasagem. Então, a gente está falando do resultado referente a outubro de 2024, setembro de 2024. Né? O índice de confiança do empresário do comércio, que vocês, a Confederação do Comércio MED, a Confederação Nacional do Comércio, ele aumentou em outubro agora. Sim. Toda vez que chega no final de ano, a confiança do empresário aumenta por causa da perspectiva de Black Friday e Natal, né, que são datas muito relevantes para o empresário. E sempre no fim de ano, Natal, Black Friday, o comércio vende mais, independentemente do desempenho anterior? Sim, sempre vende mais e muito mais. Inclusive, Natal e Black Friday, essa reta final do ano, pode significar o fechamento do ano para muita rede varejista. Né? Então, às vezes, em 3 dias de Black Friday, o varejo chega a faturar mais de um mês inteiro de faturamento de novembro em 3 dias, né? Dado o aquecimento. A gente melhorou muito essa dinâmica no Brasil, né? Com proteção ao consumidor, garantindo que a nossa Black Friday seja realmente uma data interessante para consumo. Então, são datas indispensáveis para a atividade varejista. Black Friday é algo que vem dos Estados Unidos, né? Muito comum lá no mês de novembro, e que há alguns anos os comerciantes passaram a adotar no Brasil esse mesmo conceito, né? De promoções aí no mês de novembro. Já pegou essa proposta? Ela tem sido relevante mesmo? Já, tem sido muito relevante. Como eu falei, a gente tem redes, né? Que às vezes nos 3 dias da Black Friday ela fatura o mês inteiro de novembro nessas 72 horas. A gente conseguiu alinhar, né, e resolver problemas que a gente teve no começo da iniciativa da Black Friday, há 10 anos atrás, né, de aumento antecipado de preços para um desconto virtual. E hoje todo o PROCON, né, todos os órgãos atuaram muito nisso e hoje, de fato, os 3 dias de Black Friday são dias interessantes para o consumo. E aqui vale observar que o consumidor brasileiro ele é muito carente de consumo, né? A gente tem desejos de consumo de bens muito elevados porque tudo é muito caro e a renda é baixa. Então, toda vez que tem uma perspectiva de ter desconto ou alguma vantagem extra, uma condição especial, o consumidor ele reage de forma muito intensa para essa oportunidade. Bom, você fala que o índice de confiança aumentou, isso é natural no fim do ano. Entretanto, isso coincide com a ação do Banco Central de agora aumentar juros de forma um pouco mais acelerada, né? A última reunião do Copom já aumentou os juros, sinalizou para novos aumentos. Como é que vocês da Confederação do Comércio, como é que os empresários do comércio têm percebido esse movimento do Banco Central e que tipo de impacto ele pode trazer e seria um impacto já este ano? A gente já está sentindo, como eu falei, né? O varejo está faturando menos do que ele poderia ter faturado. Só para eu ter uma ideia do número, a gente entende que teve um não faturamento do que era possível na casa de 100 bilhões de reais.
né? Então, o varejo poderia estar... Ao longo do ano todo? Ao longo do ano todo, considerando de janeiro a agosto, né? Que são os dados que a gente tinha disponível na estimativa. Então, a gente performou menos do que poderia, né? Um dos grandes fatores que ajuda, né, nessa diminuição de potência do setor é o juros elevado, né? Então, a gente se posiciona de uma forma que a gente entende, mas a gente não concorda com a decisão, porque, infelizmente, a gente está pagando via juros o custo da irresponsabilidade fiscal. Então, hoje o Brasil tem uma pressão inflacionária muito puxada pelo quadro fiscal descontrolado e a gente está tendo que pagar o remédio, consumir o remédio amargo de pagar essa irresponsabilidade fiscal via juros para tentar dar uma controlada na inflação, o que não vem sendo tão bem sucedido, né? Porque a inflação, cada boletim Focus, ela vem reajustando para cima. Então, está diminuindo a pressão, ele desacelera, mas continua crescendo porque a fonte geradora dessa pressão não foi resolvida ainda. Então, a gente se posiciona pedindo para que a política econômica busque o seu alinhamento completo para a gente parar de pagar o preço de juros aonde não deveria estar pagando. A nossa impressão, nós que somos leigos, é que o aumento dos juros ele afeta setores específicos. Aqueles setores de bens mais caros, você deu o exemplo dos automóveis, onde é preciso fazer um financiamento. É isso mesmo ou esse aumento de juros ele atinge todo o comércio varejista, inclusive supermercado, farmácia, que são setores de consumo quase diário? Ele atinge tudo simplesmente porque ele afeta toda a estrutura econômica, né? Então, a gente tem um efeito direto de encarecimento do crédito para o consumidor, então o consumidor consome menos bens mais caros. Só que, do outro lado, todo o varejista, né, todos os empresários têm um aumento no seu custo de capital. Então, isso encarece capital de giro, torna mais difícil manter seu negócio ativo. E a gente tem um outro efeito que, por exemplo, setores que são muito transversais, como, por exemplo, infraestrutura, tem a sua viabilidade extremamente ameaçada nesse cenário de aumento de juros. E isso ameaça milhões de empregos, capacidade de geração de renda de forma agregada no país, e isso, de novo, diminui a base de consumo do varejo. Toda vez que você mexer em algo na economia que afeta a renda disponível do Brasil, seja direto ou indiretamente, o varejo vai sentir aquilo, porque todo o consumo, toda a forma como o ser humano, a população interage com os bens de consumo é via o varejo. Então, se o varejo está vendendo menos, é porque as pessoas estão consumindo menos e estão mudando a sua forma de viver. E é isso que preocupa. Bom, diante desse cenário, mesmo com esse aumento de juros, a gente vai ter esse ano aquele fenômeno que sempre existe no final do ano de mais contratações, de mais investimento no varejo. Qual que é a perspectiva nesse sentido? São datas muito aquecidas, né, com turnos alongados, né, uma dinâmica totalmente diferente de funcionamento, né, quase que 24 horas, 7 dias por semana. Então, a gente tem uma perspectiva de contratação de temporários, isso ativa a economia, só que são contratações, como eu bem disse, temporárias. Então, ela dura ali 3 meses, 4 meses no máximo e depois volta para a sua estaca anterior, ali para o seu nível de normalidade. Mas há uma perspectiva nessa virada de ano que essa política monetária deu uma sossegada e o varejo possa entrar em 2025 com perspectivas melhores? Infelizmente não, né? A gente tem ainda uma perspectiva de um novo aumento de juros ainda esse ano, na próxima reunião do Copom, de mais 0,5 ponto. Então, a gente pode fechar o ano com juros elevados e a perspectiva para 2025 é que ainda tenha mais 1 ou 2 reuniões de aumento de juros. Então, tudo isso afeta muito essa perspectiva do varejista de vender, porque a gente está no meio, sim, chegando ao meio de um ciclo de aumento de juros. Então, o varejo ainda não captou todos os efeitos negativos que esse aumento de juros vai ter na economia. O desempenho do varejo, ele é percebido de forma homogênea em todas as regiões do país ou nós temos regiões onde esse desempenho é hoje melhor? A gente tem uma heterogeneidade muito grande, dado a dinâmica de renda e poder aquisitivo das famílias, né? Então, o Brasil, infelizmente, é um país muito desigual. Então, toda essa dinâmica de aumento de juros, que encarece o crédito, ela afeta muito mais forte o Norte e Nordeste do que o Sul e Sudeste. Dado a renda significativamente menor, né? A renda média Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste é quase 40% a menos do que, né, de uma região para outra. Então, toda vez que o crédito fica mais caro, essas regiões sentem muito, porque elas precisam muito de condições diferenciadas para conseguir ativar o seu consumo.
Essa heterogeneidade também seria percebida entre as grandes cidades e as pequenas cidades? Sim, a gente tem uma dinâmica, né, de varejo, onde as pequenas cidades é muito presente o varejo regional, que a gente fala. Então, são aquela lojinha, aquela marca que é conhecida só naquela cidade ou ali naquela regiãozinha, e você tem marcas muito características. Inclusive, um dos grandes pontos de diferenciação dessas redes regionais são as condições muito peculiares de ofertar crédito ou condições de consumo. Então, o cara, ele tem ali o varejista, ele tem uma relação familiar com o seu cliente, faz o carnezinho, ele faz ali, na expressão popular, no fio do bigode, muitas condições de compra, e isso muda drasticamente, porque quando você pressiona o custo de capital, por mais que o varejo dessa rede muito específica, né, muito localizada ali, com um perfil diferente de atendimento, ele tem o seu custo pressionado, porque isso afeta todos os empresários. Então, isso diminui a capacidade dele de manter essa diferenciação. E aí, na hora que você soma a concorrência com grandes redes, com varejo online, isso afeta drasticamente essas regiões menores que são menos dinâmicas, né, tem menos volume. Eu tenho percebido, pessoalmente, vou muito ao interior de Minas, que tem surgido algumas redes, isso que você falou, algumas redes locais, sobretudo esse comércio de supermercados. Isso é um fato, e é um fato que acontece em todo o Brasil. Redes até bem estruturadas, mas redes focadas no interior. Sim, é um fato. Há muitos anos sempre foi uma característica. E desde o ano passado a gente tem um fator que pode aumentar mais essa competitividade, né, de redes locais, que foi o advento da MP 1185. A gente teve uma mudança na regra sobre aproveitamento dos incentivos locais fiscais de ICMS na base de cálculo do imposto de renda, que afetou significativamente a competitividade das grandes redes expandirem a sua operação a nível nacional. Então, grande parte de centros de logística, né, toda a operação que foi mobilizada em localidades não muito triviais, foram viabilizadas com incentivos fiscais e buscando uma perspectiva ali de uma década, por exemplo, um médio prazo. Né? Com a mudança da regra do dia para a noite, todas essas redes e essas operações menos competitivas que desse plano de expansão tiveram a sua viabilidade ameaçada. Então, o varejista de grande rede nacional, ele muda a sua perspectiva de atuação. Isso abre espaço para um varejo menor, regional, ganhar o seu espaço de novo ali. Tem um efeito positivo de competitividade, de competição, mas tem um efeito negativo de um aumento de preços. Porque toda vez que você diminui a margem, aquele cara que era menor e menos competitivo, ele só se viabilizou porque agora a estrutura de preços ofertada ficou maior, tanto do nacional quanto do regional. Então, é um efeito não muito claro da gente ver e que tende a ser desafiador para o consumidor lidar com preços ainda mais elevados e menor competitividade. Você tocou aí numa questão estrutural, queria falar de outra, que é a reforma tributária. Está sendo discutida no Congresso e agora, nesse momento, no Senado, né, revisando o projeto já aprovado na Câmara. Como é que o varejo tem visto essa discussão de reforma tributária? O que ela pode impactar negativamente e positivamente no setor? O varejo vê assustado, né, preocupado, mas com esperanças ainda, né? A regulamentação ainda não terminou, o PLP 68 ainda está aqui no Senado, né? A gente precisa ainda fechar essa discussão, mas há que se observar que a gente tinha 3 promessas muito grandes com a reforma tributária, né? Simplificação, diminuição de impostos e diminuição do litígio, né? Do passivo tributário brasileiro, 75% do PIB. Né? A parte de simplificação a gente alcançou, então o varejo vê isso com olhos muito otimista, dado o caos, né, e toda essa loucura que é lidar com obrigações acessórias e a própria carga tributária em si. Por outro lado, a grande preocupação é o aumento da carga sobre comércio e serviços significativamente, né? E o litígio a gente deve piorar, pelo menos na próxima década, né? A gente buscou um modelo muito arrojado, né? A gente buscou mudar muitas coisas ao mesmo tempo nessa reforma, foi uma reforma muito ambiciosa e essa regra de transição de uma década extremamente longa, jamais vista, com 2 sistemas funcionando, né, de forma adaptativa um com o outro, isso tende a aumentar as dúvidas na cabeça do empresário. E toda vez que aumenta uma dúvida na realidade, isso significa um processo a mais sendo ingressado aí no judiciário. Então,
O agregado é que a gente acha que vai ficar mais simples, mas vai ficar muito mais caro. Então, a gente comprou a simplificação num plano Premium, Private, Diamond, que pode diminuir muito a dinâmica do varejo, especialmente regional, que tem margens menores. Bom, é uma reforma ampla que substitui os impostos basicamente em 2 grandes impostos e essa alíquota que ainda está sendo calculada, ela é uma novidade porque não sei se é possível fazer projeções tão exatas, né, desse custo. Não seria também precipitado a gente imaginar que haverá aumento, tendo em vista que você está indo para um modelo completamente novo e não é tão fácil avaliar lá para frente o impacto econômico? Não, acho que essa parte da certeza de aumento da tributação ela é muito clara, né? A gente teve, no começo da discussão da reforma, a alíquota do mundo ideal, perfeito, sem exceções, era de 25%, né? Já seria a segunda maior do mundo, em termos de IVA. No meio da discussão chegou a 27% a possibilidade, hoje a gente já fala que não tem como ser menor que 28,5%. O ponto é, a gente tem muitas análises muito benevolentes sobre essa questão da alíquota, mas dado o cenário desafiador do quadro fiscal, a responsabilidade do governo em buscar ou fechar suas contas, a gente não tem de onde tirar esse número. Então, assim, que a alíquota vai passar de 28%, não há dúvida. Né? Isso já está batido, o Senado já fez essa análise, a própria Fazenda já fez, o mercado já fez. Teve gente no mercado que chegou a falar de 32%, 33% de alíquota, se fosse para fechar o gap ali fiscal, né, de déficit que a gente tem. Então, infelizmente, todo o pacto que a gente está fazendo na política pública está levando à certeza desse aumento significativo da carga. E aí a gente fala assim, mas vai ter muito crédito do outro lado. O espaço de crédito para se tomar, ele é muito pequeno, dada a variação da alíquota. Tá? A gente não tem muitas linhas de crédito a serem tomadas, principalmente porque mão de obra não gera crédito. Né? Essa é uma dúvida que fica na cabeça de muitos economistas, porque quando a gente calcula o PIB pelo valor adicionado, você desconta o valor da mão de obra. Né? Aqui não se desconta isso não gera crédito, isso não entra no cálculo do valor adicionado para o cálculo do imposto. Então, o peso disso e o peso dos serviços em geral, então telecomunicação, logística, segurança, asseio e manutenção, tudo isso vai aumentar muito na base de custos das empresas. E o varejo tem uma margem muito pequena. Né? Então, isso tende a pesar e vai virar preço, sim, infelizmente. O setor já tem uma posição firmada em relação a essa tramitação? Pergunto o seguinte, vamos com esses 28,5%, é melhor aprovar isso que nada, é preciso ainda parar, pensar, tentar diminuir essa alíquota? Qual é a posição hoje do setor varejista? A alíquota a gente tenta diminuir de qualquer forma e a forma como a gente tem trazido essa discussão é buscando regras mais homogêneas. Hoje a gente teve uma diferenciação muito grande entre um lado da estrutura produtiva brasileira para outros. Né? Foi entendido que comércio e serviços pagava-se pouco imposto e precisa pagar mais. Né? Só que a gente está falando de quase 70% do PIB brasileiro aqui. Então foi uma escolha que foi feita. Hoje a nossa atuação é buscar fechar as lacunas que ainda estão abertas, porque a alíquota, os regimes diferenciados, não tem pouco espaço para discussão hoje. Né? Então a gente está tentando mitigar os efeitos negativos dessa alta. Mas de qualquer forma, então, essa reforma tributária vai impactar de alguma maneira o setor do comércio varejista? Vai impactar com o aumento da tributação, isso não tem dúvida. Vai ficar mais caro vender. E aí vai depender de todo o arranjo de equilíbrio da economia para saber o quanto disso vai ser repassado ao preço final. Mas que vem um custo extra, vem. Isso não tem dúvida. Uma última questão ainda nessa linha de temas estruturantes. Se discute hoje no Congresso, é um movimento que tomou conta das redes sociais, as pessoas têm falado muito, o fim da escala de 6 dias de trabalho com um dia de folga, a escala 6x1. Como é que o comércio varejista vê essa discussão? Que tipo de impacto isso poderia trazer? Muito preocupado, a nossa visão é de muita atenção. A gente está fazendo um estudo detalhado sobre essa medida. O grande ponto é o seguinte, a margem é baixa. E, infelizmente, o Brasil tem um país que tem produtividade baixa. Né? Isso é uma briga de século na economia brasileira, a gente ainda não conseguiu superar. Diminuir a jornada e ainda tentando a busca de manter salários, o
que vai acontecer é que a conta não vai fechar em muitos lugares, né? Você não tem como falar assim, eu vou contratar menos, eu vou ter que contratar mais pessoas. Não cabe, às vezes, uma folha a mais, uma pessoa a mais na folha das empresas, né? Para você ter noção, quase 90% dos estabelecimentos de comércio do Brasil são micro e pequenas empresas. Quase 90%, 87,9%. Não tem espaço para um funcionário a mais, né? Quando você fala de redução da carga, para o cara poder funcionar de segunda a sábado, em horário pleno e mais domingo, meio período, essa redução da carga vai significar, às vezes, mais 1, 2 funcionários necessários na folha para contemplar turno, folga e etc, né? Então, a grande possibilidade, né, o maior risco que a gente vê é de uma falência e de uma inviabilidade de muitos negócios no comércio varejista. Então, o que se espera de gerar maior qualidade de vida, né, um aumento de bem-estar, com desemprego e falência não se gera bem-estar, né? O bem-estar da economia é você conseguir gerar produto agregado de uma forma positiva, né? E as grandes economias do mundo têm a escala 6x1, do jeito que é hoje regulamentada no Brasil. E acho que o que a gente precisa buscar a discussão é como trazer aumento de produtividade de forma significativa de longo prazo para conseguir aumentar a renda de forma perene e sustentável de todas as famílias e todos os trabalhadores brasileiros. Essa é a nossa busca no comércio, por isso que a gente vê com preocupação essa medida. Felipe, obrigado pela entrevista. Obrigado. Conversei com o Felipe Tavares, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio.